esquecendo. Então, começando a gravar, vamos lá. Falemos hoje de equilíbrio, mas isso a gente já tem falado há muito tempo. O tempo inteiro estamos falando de equilíbrio, né? Agora, vou falar de equilíbrio de um corpo extenso. Então, vamos só voltar. Ponto material, uma das primeiras coisas que a gente falou no início do ano, ponto material é quando eu desprezo o tamanho do corpo. Corpo extenso é quando eu não posso desprezar o tamanho do corpo, sempre em relação a alguma coisa. Então, para simplificar, a maior parte do que a gente fez até hoje foi ponto material. Estou na apostila 8, ok? Mas eu quero falar de equilíbrio, estática do ponto material e do corpo extenso. Bom, uma das coisas que eu mais falei até agora foi, toda vez que envolve força, a sua grande preocupação deve ser ou a resultante é zero ou a resultante é diferente de zero. Está em repouso, está em MRU, resultante zero. Está em equilíbrio, resultante zero. A força resultante ou resultante das forças é zero. Está acelerando, está freando, está fazendo curva, a resultante é diferente de zero. Vamos brincar de RMA. Ok? Bom, foi isso que a gente falou. Então, assim, vamos pensar aqui, começando pela parte da apostila 8, do módulo 43, página 13. Ponto material, aquele que eu desprezo o tamanho, toda vez que eu tiver um ponto material, ou seja, o tamanho não importa, se ele estiver com o resultante das forças dele for zero, ele estará em equilíbrio. Pode ser um equilíbrio estático, pode ser um equilíbrio dinâmico. Ou seja, o que eu acabei de falar. Só que agora vou separar. Quando é um ponto material, quando o tamanho do corpo eu desprezo, que é a maioria da nossa física, falou que está com o resultante zero, a resultante das forças é zero, então, ou eu estou em repouso, ou estou em MRU. Tudo bem? É isso. Toda vez que eu estiver em equilíbrio, a resultante das forças é zero. O contrário, pegou um corpo, o tamanho não importa, se a resultante das forças for zero, ele está em equilíbrio. Mas isso é o que a gente tem feito até agora, nenhuma novidade até aqui. Ok? Por isso que falou a palavra equilíbrio, resultante zero, você já entendeu, já está cansado de me ouvir falar isso. Só agora mesmo repetir 500 vezes. O lustre em equilíbrio. Que forças tem nesse lustre? Tem uma força-peso, tem uma tração, tem outra tração. Se eu fizer a resultante das forças, rabinho na trombinha, vai fechar a figura. Como é que você sabe? Porque quando fecha a figura antes de eu traçar a força resultante, porque a resultante deu zero. Então, toda vez que eu tiver um ponto material em equilíbrio, ou posso representar tudo por um único ponto, perceba, aqui eu tenho um lustre puxado por duas cordas, mas as forças é como se estivessem num único ponto. Ele vai estar em equilíbrio se a resultante for zero. Mas até aqui nenhuma novidade. Bom, nós já fizemos exercício disso. A novidade aí é que ele colocou nesta aula uma quantidade maior de exercícios para decompor, alguns exercícios mais complicadinhos, mas o conteúdo é este. Ponto material, resultante zero, toda vez que está em equilíbrio. Tanto que a pergunta desta aula, a 842, das 3 questões que nós listamos, uma foi desta página, quando a resultante de um sistema de forças aplicada no corpo é nula, é porque o corpo, bom, ele está em equilíbrio. Mas atenção, aqui é importante entender que tem um probleminha na questão. É que eu sei que ele está na parte de ponto material. Por isso que falou que a resultante é zero, eu sei que ele está em equilíbrio. Por quê? Porque se for um corpo extenso, aí só a resultante ser zero, e essa é a aula de hoje, não significa que o corpo está em equilíbrio. Tudo bem? Então, na verdade, a primeira parte era só uma introdução para eu entrar naquilo que me interessa, que é o corpo extenso. Mas antes, dúvidas, dificuldades, questionamentos, indagações. Tudo bem?
Estou me sentindo só. Alguém fala comigo, pelo amor de Deus? Tudo bem? Ou digita? Tudo bem, Pi. Legal. Muito bem. Então, vamos ao que importa, ok? Que é o módulo 44. Olha só. Tem muitas coisas, muito conteúdo aqui. Por isso estou dizendo que provavelmente a gente vai fazer uma parte hoje, depois eu retomo na semana que vem, voltando a esse texto. Já que a próxima aula é meio que independente disso. É assim, tem um corpo extenso. O que é um corpo extenso? É aquele que eu não vou desprezar o tamanho. Aquele que eu não vou desprezar o tamanho é um corpo extenso. Um canudão desse é um corpo extenso, ok? Bom, é um corpo extenso. Em relação a mim aqui, ao microfone, é um corpo extenso. Tá bom. Então, antes de ir para a parte do equilíbrio em si, que essa é a novidade, não basta, no corpo extenso, não basta a resultante ser zero. No ponto material, resultante das forças zero, ele está em equilíbrio. Num corpo extenso, não basta a resultante das forças zero. É essa a diferença. Bom, mas para isso a gente precisa de uma nova grandeza física. Então, vamos lá. Quando você estava no primeiro infantil, não tinha pandemia, você adorava ir na escola, lembra? Imagino que hoje você deve estar sentindo falta da escola, tanto quanto nós. Naquela época você adorava, tinha hora do soninho e tal, e você aprendeu a abrir uma porta. Como é que você aprendeu a abrir uma porta? Você aprendeu a abrir porta assim, o professor falou, se posicione na frente da porta. Se eu estivesse dando esta aula presencialmente, eu ia para a porta e ia abrir a porta para você ver algo que está cansado de saber como faz. Posiciono perpendicularmente à porta e aí eu, 90 graus com a porta, eu puxo a porta pela maçaneta. Eu não puxo a porta pela dobradiça. Se eu tentar abrir a porta pela dobradiça, eu não consigo. Então é assim, ó. Vamos lá. Vamos ver se eu consigo. Isso aqui está muito grande. Mas vamos lá. Eu vou fazer assim. Está aqui. Eu estou segurando esse cara aqui. E aí eu vou fazer uma força aqui. Quando eu faço uma força aqui, ele gira. Quando eu faço uma força mais longe, ele gira mais fácil. Se eu fizer uma força aqui, onde eu estou, o ponto de giro, é mais difícil de girar ele. Aliás, eu não consigo. Se eu fizer uma força assim, ó, não vai girar. Não estou entendendo o que você está falando, prof. Tá? Ficou ruim de enxergar. Olha na tela, então. Aqui eu estou olhando a minha porta, aqui é a dobradiça, eu estou olhando de cima, aqui é a maçaneta. Quando eu vou abrir uma porta, aqui então é a dobradiça, chamado nome técnico polo de rotação. Se eu fizer a força aqui na dobradiça, ninguém abre porta pela dobradiça, a não ser que esteja arrombando algum lugar. Senão, ninguém vai abrir uma porta pela dobradiça, porque ela não gira. Ou, no máximo, aí vai ter que desmontar a porta, né? Bom, mas eu faço uma força na dobradiça, ela não gira. Então, se eu fizer uma força parecida com aquela, só que assim, a porta vai girar. Mas se eu fizer uma força só que assim, ela vai girar mais facilmente. O que eu estava querendo dizer para você é que se eu fizer uma força aqui, dependendo da posição aonde está a força, em relação à dobradiça, dependendo da posição onde está a força, em relação à minha porta, primeiro, ângulo, perceba, de 90 graus. Você não lembra, mas você aprendeu a abrir porta assim. Não é... Imagina, ninguém abre uma porta, como eu diria, brincando de conchinha com a porta, né? Não dá, certo? Você abre uma porta, você se posiciona 90 graus, faz uma força, olha só, 90 graus com a porta.
Se for na dobradiça, não gira. Se for mais longe da dobradiça, gira. Quanto mais longe eu tiver, maior a distância, mais fácil a porta gira. Por que a maçaneta é bem na extremidade? Eu sei que tem a parte aqui de eu trancar, etc. Tá, mas a parte que eu seguro aqui para puxar, por que ela é aqui? Quanto mais longe da dobradiça, mais fácil vai ser para girar a porta. O girar de uma porta, a grandeza que mede o girar, a rotação, é a força que eu faço vezes a distância. Só que tome um cuidado, agora não é translação, é rotação, é girar. Ele está girando em torno de um ponto. Essa grandeza chama-se momento otórico. O girar é o tal do momento otórico. Então é assim, eu faço uma força, tem uma certa distância, vai girar a porta. Se eu faço a força numa distância maior, pode ser o mesmo valor de força. O que vai acontecer? Vai girar mais fácil. Ou, se eu fizer se a distância é maior, eu posso fazer até menos força, uma força menor, que aí ele vai conseguir girar. Porque a grandeza que mede esse tal momento é a força vezes a distância. A força que eu estou fazendo vezes a distância. Olha só, essa distância tem um nome, chama-se braço, porque ela é 90 graus com a força. Ó, é uma distância do ponto onde gira até, cuidado, não é até onde eu fiz a força, até uma linha que eu vou chamar de linha de ação. Ó. A linha que é o prolongamento da minha força, do meu vetor força. Então, a distância é sempre 90 graus. Se eu tiver força inclinada, o melhor será eu decompor. Na hora de pegar a distância, sempre será entre a distância e a força 90 graus, o melhor jeito de girar a porta. A grandeza rotacionar é dado pela grandeza, é medido pela grandeza momento, ou torque. Força em newtons, sistema internacional é newtons e metro, dá newton vezes metro. Cuidado para quem é craque no physiquês, newton vezes metro dá joule, lá em trabalho, porque aquela distância lá é um deslocamento, aqui não. Aqui é a distância 90 graus que eu estou. Aqui eu não estou me deslocando, eu estou girando. Toma cuidado, tudo bem? Joule é newton vezes metro, só que aqui não chama joule. Momento de uma força, não confunda com momento linear. Momento linear é quantidade de movimento. Momento de uma força otórica é a força vezes a distância, vezes o braço, uma distância 90 graus. O que significa que se eu fizer uma força que passa na dobradiça, a distância é zero, então não gira. Por isso que eu não abro a porta pelo dobradiço, porque a distância é zero, vai dar zero de momento. O momento é o girar, a grandeza que mede girar. Se o momento é zero, ele não gira. Mas não precisa fazer a força na dobradiça. Se eu fizer uma força aqui, ó, aqui, assim, ó, também não vai girar. Porque é sempre, ó, se eu fizer uma força aqui, se eu prolongar, passa lá, a distância é zero. Porque a distância é 90 graus entre a dobradiça e a linha da força, a linha de ação da força, a linha que passa pela força. Como não tem distância nenhuma, então o momento é zero. Momento, força vezes distância. Se for, a força está inclinada, pegue uma distância 90 graus. Tudo bem? Momento, força vezes distância. Posso girar para um lado, posso girar para o outro. Posso até chamar para um lado de mais, para o outro lado de menos, se eu quiser. Antes de eu continuar, preciso que você fale comigo. Ó, só antes de você falar comigo, ó. Por que esta chave, né, chave de boca, por que ela, ou chave inglesa, por que ela tem um cabão? Quanto maior a distância, menos força eu preciso. Ou quanto maior a distância, se for para mesmo valor de força, maior a distância, mais ele gira. Agora, posso pensar assim, ele precisa girar com tanto de momento para tirar a porca.
Então, quanto maior a distância, menos força eu preciso para fazer a pólica girar. Momento, força vezes distância. Preciso que você fale comigo. Dúvidas, dificuldades, questionamentos, indagações. Solidão. Dúvidas? Vamos lá? Falem comigo. Tudo bem o que é momento? Sim. Momento ou torque, tá tranquilo? Momento, força vezes distância. Sim. Legal. Nessa parte inicial, duas possibilidades. Você pode comparar assim, para o mesmo momento. Se a distância é maior, a força é menor. Ou, para a mesma força, se aumenta a distância, o momento aumenta. Se vocês me entendem, ó, fala para mim, eu quero puxar este cara, este prego daqui. Qual é a melhor força para que eu consiga puxar esse prego? Letra A, B, C, D ou E. Fala que eu escuto, digita que eu leio. A, B, C, D ou E. Falem comigo. E? Qual é o melhor ângulo para eu abrir a porta? Não é 90 graus? Ó, eu estou dizendo que o melhor jeito, sempre o melhor jeito, para eu abrir a porta, para girar algo, é 90 graus. Tudo bem? Então, necessariamente, quanto mais. Força e distância. Sempre 90 graus. Então, quem tem 90 graus aqui? Tem o A, tem 90 graus com cabo, que eu quero girar o martelo, ok? O A, o C, né? Mais ou menos 90 graus, o A e o C, né? Bom, aqui é o C. Por quê? Eu vou girar o martelo para lá, ó. Eu giro o martelo para lá, aí quando eu giro o martelo para um lado, o que acontece? Puxa aqui. Por que não é E? Porque o ângulo tem que ser 90 graus, com quem mesmo? Com a distância. Ó, com cabo, neste caso, é o cabo que eu vou girar. Então tem que ser a força 90 graus com o cabo que eu estou girando. Tudo bem? Ficou claro? Falem comigo. Perceba que sempre que você vai abrir uma porta, você fica de frente para a porta e puxa. Você não fica inclinado para a porta. Falem comigo, ok? Foi? Dúvidas? Não, sim, foi de boa. 880, a pergunta dele é exatamente essa. Tem uma força F, ele quer saber qual é o melhor ângulo para eu conseguir para girar esse cara. Ó. Isso aqui é só para me enrolar, esquece isso. É o ângulo com o cabo que eu vou girar. O melhor ângulo é sempre 90 graus. Letra C, de cão de coragem. Amor da minha vida. Então, isso foi FUVEST, por incrível que pareça. Vou girar algo. Então, primeiro, agora eu tenho algo que gira, é um corpo extenso. Ponto, material, ponto, não dá para girar. Então, agora é um corpo extenso, tá bom. Quando eu faço uma certa força, uma força numa certa distância, esse corpo pode girar. Essa força vezes a distância dá um momento. Caramba, já está acabando. Já dá um momento. Muito bem. Este momento é a força vezes a distância. Tudo bem? O melhor ângulo, o melhor jeito é o ângulo de 90 graus. Sempre. Bom, por isso que, eu tenho o fortão, tenho a criancinha. A criancinha está ganhando do fortão. Isso aqui é de uma questão que ele dá os valores. A criança faz uma força menor, mas a distância que ela está da dobradiça é maior. Quanto maior a distância, maior o momento. Já ele faz muita força, mas a distância que ele está da dobradiça é pequenininha. Então o momento é pequeno. Tudo bem?
nesta aula. Então, na verdade, a introdução, só uma primeira parte dessa aula, sobre o momento força vezes distância. O que eu estou dizendo é que eu faço uma força numa certa distância. Perceba a cena, ó, 90 graus. 90 graus. Eu vou ser rápido aqui, só tem 8 minutos, para dizer para você que houve crise econômica. Sei que vai ser difícil para você acreditar, mas nesse país já teve crise econômica. E na crise de década de 80, 90, você tem, para economizar, um certo fabricante de carro tem uma ideia genial. Todo carro novo vai com um kit de ferramentas, né? E aí o que eles fizeram? Colocaram kits menores para economizar. Então ele colocava uma chave para tirar aqui o pneu de um comprimento menor. Momento é força vezes distância. Se a distância for muito pequena, o momento é pequeno, eu não consigo girar. O momento é o do giro e do que, para girar essa porca aqui, esse parafuso, ele precisa de um certo momento. E aí as pessoas não conseguiam fazer. Principalmente, né, tirando as pessoas com mais energia, mais músculos. E aí o que aconteceu? Começou a crise também, a oportunidade. Começou a se vender em tudo quanto é rua, um cano que encaixava aqui, ó. A chave veio pequenininha. Aí você colocava um cano que aumentava o braço, aumentava a distância. Maior distância, maior momento. Tudo bem? Então, o girar é momento, ou torque, é força vezes distância. Para a gente encerrar essa primeira parte, 861 da UERJ, ele fala exatamente essa parte toda, e ele fala assim, ó, faça uma força numa certa distância. Para obter o mesmo efeito, ou seja, o mesmo momento. Ó, força perpendicular, 90 graus. Se eu fizer a força não aqui, mas no meio do caminho, para uma distância menor, se a distância for menor para o mesmo momento, para dar o mesmo momento, se a distância for menor, o que tem que acontecer com a força? Eu vou precisar fazer uma força maior. Tudo bem? Para o mesmo valor de momento. Ele falou, o momento é o mesmo, tem que girar igual. Se a distância é muito pequena, eu preciso fazer muita força. Se a distância dividiu por 2, como ele disse, eu vou ter que dobrar a força para dar o mesmo momento. Por isso, letra C, de cereja do bolo de chocolate. Tudo bem? Tranquilo? Foram? Ó, tudo bem, gente? Tudo bem, Pia. Belezinha. Para fechar, eu comecei com a história do equilíbrio. Fechar com ele, apesar de que aí vai ficar faltando coisa, mas olha só. 10 para cima, 10 para baixo, resultante zero. Opa. Resultante zero. No entanto, nesse aqui, ele até está em equilíbrio. Agora, olha só essa situação. 10 para cima, 10 para baixo. Resultante zero. Está em equilíbrio. O fato dele ser um corpo extenso, olha só, faz uma força aqui, mas como eles estão nas extremidades, olha o que vai acontecer. Ele vai girar. Então, apesar da resultante ser zero, ele não está em equilíbrio. Quando o corpo for zero, quando o corpo for extenso, perdão, duas coisas têm que acontecer para ele estar em equilíbrio. E isso eu retomo na próxima aula, na semana que vem, na próxima aula ao vivo, que é resultante zero e, além disso, o momento total tem que ser zero. Então, toda vez que eu tiver, para eu ter, alguém puxa para cá, alguém puxa para lá, o momento de um lado cancelando do outro. Então, para estar em equilíbrio, duas coisas têm que acontecer. O momento, ó, um gira para um lado, outro gira para o outro, então uma coisa cancela a outra. Além disso, a resultante das forças tem que ser zero. Essa que eu fiz em amarelo não faz momento, porque a distância do ponto que gira é zero. Mas isso a gente vai voltar a fazer. Bom, tudo bem? Falem comigo.
Olha só. Você tem teste sexta-feira. Quarta tem roteiro normal, uma aula de Kepler, uma aula diferente desse tema. Lara, posso disponibilizar. Não tem problema, não. Lara está perguntando se pode disponibilizar os slides. Posso sim. Mas ainda faltam algumas coisas dessa parte, mas posso sim. Mas na quarta-feira, você também pode aparecer no plantão para tirar suas dúvidas para o teste. Né? Mas vai estar bem tranquilinho, é o conceito, vai ser conceitual, você vai tranquilo. Lara, eu passo para o Jason, tá bom? Para ele expor no grupo de vocês. Tá legal? De nada, minha linda. Ah, que lindo, Emily. Que lindo. Devolvo o beijo. Saudades. Muito bom. Galerinha, obrigado. Valeu pela paciência de sempre. Valeu. A gente se vê essa semana ainda. Beijos. Tchau, Pig. Obrigado pela Tchau, meu aula. amor. Eu que agradeço. Valeu, Júlia. Tchau, filho. Tchau, meu amor. Tchau, Lara. Tchau, tchau, Pig. Obrigado. Tchau, meu querido. Até mais. Obrigadão. Valeu, gente. Bye, bye.